Guami, ni hao. Oi, fãs da China, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje estou começando aqui mais uma live, a última live do ano. Eu sou a Gabi Mandarim. Para quem não me conhece, é a primeira vez, sejam bem-vindos. Hoje a live é massa com a Cris Marotti, do China na Minha Vida, diretamente da China, lá são 8h30 da manhã. E aí agora a gente vai esperar aqui a Cris. Aqui, seja bem-vinda, Cris. Ela tá entrando, uma conexão direta da China. Oi, gente! A Cris tá entrando. Ei, Cris, e how much? Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Boa noite para vocês, né? Para mim é bom dia. Bom dia, Cris. Cris, eu estava aqui, já me apresentei para as pessoas, quem, né, às vezes é a primeira vez que está participando da live, e aí eu, né, disse para elas que eu sou a Gabi Mandarim, sou jornalista, eu promovo muitos conteúdos bacanas sobre a China, tenho paixão pela China, e hoje eu estou muito contente de ter a Cris aqui comigo. Gente, para vocês que não sabem, também estão vendo a Cris pela primeira vez, a Cris mora há 15 anos na China. Se eu estiver errada, você vai me corrigindo, hein, Cris? A Cris é palestrante, ela escreveu um livro super bacana, anotei direitinho o nome para não errar, China na Minha Vida, o que aprendi com o dragão. Então depois vocês também dêem uma olhadinha. A Cris assessora pessoas que estão chegando na China, turistas, pessoas que estão se mudando, então ela sabe muito da China, está inteirada na cultura, na história da China. Tem mais de 20 mil seguidores no Instagram dela e mais de 300 mil acessos no blog dela, que é super bacana também. Então, seja bem-vinda, Cris. Fala um oi aí pro pessoal. Oi, boa noite para vocês. Aqui na China já é bom dia, porque eu vivo no futuro, né, gente? Eu já estou na quarta-feira. Obrigada pelo convite. Então, assim, a China está na minha vida há 16 anos, mas eu vivo de fato aqui há 12, né? Meu marido veio primeiro, ficou aqui 4 anos sozinho, e eu fiz uma ponte aérea basiquinha, né? E por 4 anos, né? Entre Brasil e China, e em 2009 nós mudamos para Xangai. Então, agora em janeiro de 2009 vai completar 12 anos que a gente chegou em Xangai, né? Que é onde a gente mora. E eu comecei o blog também, porque na época, né, 2004, quando meu marido veio para cá, não existia informação sobre a China em português. Verdade. E aí, assim, não existia livros, não existia nada em português sobre a China. E aí eu fui buscando, quando foi em 2010 eu resolvi começar o blog. Mas, assim, foi meio... mais porque, assim, as minhas amigas falavam, escreve, você manda uns e-mails tão legais, então escreve. Começou assim. E aí, quando de repente eu me toquei, o blog estava, assim, acessando, um monte de gente acessando, e pessoas dizendo assim, olha, foi muito mais fácil a minha decisão de mudar para a China com o que eu vi, né? Então, isso é um estímulo, né? E você fala assim, poxa, olha que responsabilidade. E assim começou o China na minha vida, né? Porque a China entrou na minha vida, não fui eu que entrei na China. E Isso continua mesmo, até Cris. Olha, hoje. para mim, e para mim, Cris, assim, é um exemplo, porque assim, essa questão de levar informação, que é muito, né, do jornalista, você acaba fazendo também esse papel, né, de informar as pessoas com informações verídicas, porque a gente está aí no mundo aí das fake news, então é muito importante trazer esses assuntos e escutar de quem está na China algumas versões aí, porque tem versão para tudo. Então hoje a gente vai escutar, né? Vocês vão poder tirar dúvidas. A gente fez uma pauta baseada nas dúvidas que recebemos. Então, a gente vai começar aí com o tema. A gente vai falar dessa questão da expectativa e da realidade, o que as pessoas imaginam, né, de como é a China e como verdadeiramente ela é. Cris, para mim, você está muito pertinho da tela. Eu não sei se para as pessoas você tá, e às vezes corta um pouco o seu rosto, tá? Então, você só toma cuidado, porque às vezes aí seu olhinho tá ficando um pouquinho fora do quadro. E aí o pessoal também vai falando, tá, gente? Melhorou agora? Cris, Porque eu tô sentada numa melhorou. cadeira. Então tá, vou ficar assim. Sim, melhorou. Eu acho que eu também faço isso, às vezes eu vou chegando assim um pouquinho para frente, que a gente se empolga, já que é uma delícia, essas lives são uma delícia. E aí, gente, o que a gente vai fazer?
A gente vai falando de uns tópicos enquanto a Cris está respondendo, está falando um pouquinho das curiosidades. Eu estou anotando algumas perguntas, e aí, antes de passar para o próximo tópico, a gente faz as perguntas, Cris responde, a gente vê o que é possível responder. Lembrando que são vários assuntos, então a gente também não pode demorar tanto, mas a intenção é claro que é interagir. Então, gente, vamos começar aqui com um dos tópicos, Cris. Eu acho que a gente podia começar com um tópico que é muito curioso. Eu até fiz uma postagem esses dias sobre o casamento, o namoro na China. Assim, no Brasil, a gente tem algumas tradições em relação a casamento, né? Até questão de roupa, de festa, de como é, como não é. Nós temos a questão da religião. O Brasil é um país muito religioso, diferente da China, que, né, muitas pessoas não têm religião, algumas têm, mas às vezes são budistas, enfim. Então, eu queria que você contasse algumas curiosidades. Você também fez uns stories com umas noivas aí em Xangai, na rua, tirando umas fotos, não é verdade? É bem interessante a questão do casamento aqui. Eu acho que casamentos, eles são assuntos sempre interessantes, porque cada parte do mundo tem as suas peculiaridades, né, em relação a casamento. Então, assim, na China, basicamente, o casamento é um evento familiar, né? E é de muita importância, porque o casar aqui para eles é muito importante. As pessoas casam muito cedo aqui, né? É uma moça que aos 30 anos não casou é um problema muito sério, né? A família fica muito preocupada. Existe até uma feira de casamento aqui. Em Xangai acontece na People Square, mas em outras cidades também tem. E os pais vão negociar os filhos, né? Tipo assim, arrumar um parceiro para os filhos. Então, eles levam. Tem um post sobre isso no blog, chama Feira de Casamento. Mais ou menos com algumas fotos. Então, eles levam um cartaz escrito nome, idade, altura, quanto ganha, se tem apartamento, se tem carro. Bom, e isso vem da época remota, que os casamentos aqui na China sempre foram arranjados. Hoje em dia, existe mais a questão do namoro, né, que a pessoa se conhece e acaba se apaixonando pela outra. Mas ainda existem os casamentos arranjados. E aí, o casamento é um ritual, gente, aqui. Ele leva muito tempo. Essas noivas que eu mostrei na rua, tirando fotos, provavelmente o casamento delas será daqui a 3, 4, 5 meses. Mas eles fazem as fotos antes. E quando você chega no casamento, toda a decoração do casamento é feita com essas fotos que eles tiraram antes, né? Então, assim, é interessante você ver isso. E as fotos com super Photoshop, todo mundo lindo, maravilhoso, né? Então, eles têm isso. A noiva, geralmente, veste vermelho. Aqui é a cor, né? Hoje em dia, com a influência ocidental, muitas noivas querem usar um branco também. Só que é uma coisa meio contraditória, porque o branco aqui na China é a cor da morte, né? Então, quando as pessoas vão num velório, elas vão de branco, né? As flores de um velório, que se dá num velório, quando a pessoa num funeral, são flores brancas. As vermelhas são as flores que representam, porque vermelho é a cor da China, né? O vermelho dourado. Então, são as cores que representam prosperidade, harmonia, sorte, tudo de bom. Então, as noivas, usualmente, elas usam o vestido vermelho. Não é um vestido como o nosso, né? É um vestido tradicional chinês. Aí no meu feed, no Instagram, tem fotos dos vestidos tradicionais chineses também. Eu tenho post no blog, vários posts, só você por lá na busca casamento. Tem várias informações sobre o casamento. Então, assim, existe o noivo vai para a casa da noiva, ele leva a noiva para a casa da família dele. Aí essa cerimônia é muito familiar, não tem convidados. Aí os pais do noivo aceitam a noiva na família, porque também é uma tradição daqui que vem da época do Império, né? Tudo aqui na China a gente tem 5.000 anos, tá? Então, assim, a gente tem que lembrar que são tradições que se perpetuam. E eles seguem isso. Então, quando uma moça casa, ela passa a pertencer à família do marido. Ela deixa de pertencer à sua família, né? E aí, então o noivo leva a noiva para a família
para a casa dos pais. Aí tem uma cerimônia onde os pais aceitam, né, a noiva como sendo filha, né, como os pais do noivo aceitam a noiva como sendo filha. E aí existe uma série de rituais mesmo que eles fazem. Eles decoram o quarto com colcha vermelha, com flores vermelhas, com tudo que é vermelho e dourado, com coisas em par, que é para os dois derem sorte. Depois disso tudo, há um jantar. E aí a festa propriamente dita. Ô, Cris, eles devem gastar um dinheirão. E eles devem gastar um dinheirão, né? Gastam mesmo. Então, depois disso tudo, aí há uma festa. E aí as festas são muito grandes, né? E aí tem salões, e tem todo um mestre de cerimônia, tem mil coisas. Agora, uma coisa bem interessante, os presentes de casamento aqui são dinheiro, tá? Então, assim, aqui na China, existe um envelopinho vermelho chamado Hongbao. Eu não tenho nenhum aqui comigo. É chamado eu tenho um. Está ali dentro do livro, mas eu não alcanço agora. Depois eu posto. Eu tenho um. Hongbao. Hong é vermelho, Bao é bolsa, né? Então, assim, então é um pacote vermelho, um envelope vermelho. Dentro desse envelope é que se põe dinheiro, e esse é o presente tradicional na China. Seja no Ano Novo Chinês, seja em nascimento, né? Quando um bebê nasce, você vai visitar, você dá um hongbao, em casamentos também. E aí, como é que acontece? Os pais dos noivos, da noiva e do noivo, ficam na porta desse salão da festa, recebendo os hongbao, tá? E aí eles têm um livro caixa. Fica de olho. Não, calma. Eles têm um livro caixa, tá? Tipo assim. E aí, quando a pessoa entrega o hongbao para eles, eles abrem, contam quanto tem e anotam. O João trouxe 1.000 renminbi de presente, põe no hongbao e guardam o dinheiro. Tudo aquilo fica anotado, porque eles fazem esse controle. E tudo bem, tá? Ninguém liga se você deu mais, se você deu menos. Na realidade, você tem que levar o dinheiro. Por que eles fazem isso? Porque amanhã o João foi lá e deu 1.000 renminbi. Quando a filha ou o filho do João casar, João não, né? O Shan, né? Vamos falar o Shan, né? Porque João não tem aqui. Quando o filho do Shan casar, eles vão lá olhar, os pais vão lá olhar, e o próprio casal, quanto que o Shan deu de presente para eles. Então, eles não podem dar para o filho ou para a filha do Shan menos do que eles ganharam. Então, há todo um ritual e um protocolo, né, dessa coisa de dar presente. Quem paga a festa geralmente são os noivos, né? Geralmente é o noivo, que eu acho que paga a festa, que alguém perguntou. Gente, eu sou muito ruim de ficar lendo as perguntas, tá? Então vocês me perdoem, mas algumas eu vejo assim. Não, mas eu já estou anotando, Cris, já eu vou te fazer umas, estou anotando aqui, tá? Então, e aí eles pagam essa festa. Então, assim, reza a lenda que você tem que dar de presente, se você não é, vamos dizer assim, que uma pessoa do seu escritório te convida para o casamento, você não é muito íntima dela. Então você tem que dar pelo menos o valor que você gastaria numa refeição num restaurante, né? Esse uma média, uma regrinha, para você ter um parâmetro, né? E aí, o que acontece? As pessoas também vão no casamento, gente, isso é muito engraçado. A noiva troca de roupa, porque assim, ela começa o dia saindo da casa dela e indo para a casa dos sogros com uma roupa tradicional chinesa. Aí ela chega geralmente no casamento com um vestido, hoje em dia elas usam os vestidos ocidentais, mas não necessariamente branco, tá? Eu já vi noiva de amarelo, eu já vi noiva de azul turquesa, eu já vi noiva com vestido igual o que a gente usa no Ocidente, só que vermelho, né? E aí ela vai trocando de roupa durante a festa. Quanto mais vestidos ela troca, mais status ela tem, porque a família tem mais condição, tem mais, né? Mais posses. Status, né? Mais posses, exatamente. Então, assim, tem noivas que trocam de vestido 3, 4, 5 vezes até.
né? Mas geralmente, no mínimo, elas trocam 3 vezes de vestido. Tem o vestido tradicional da festa, tem o vestido que elas entram na festa, né, o vestido tradicional da cerimônia, né? Da cerimônia com a família. Depois tem o vestido que elas entram na festa e tem um outro vestido que elas colocam no final. Então, esse no mínimo, são 3. E o que mais que tem de diferente no casamento? Essa questão do E o presente, que é Cris, muito engraçado. uma coisa que eu vi que eu fiquei impressionada, eu acho que é em Xangai, inclusive, esse local que chama The Only Studio. É um lugar que eles criaram cenários magníficos para as pessoas irem, os noivos tirarem essas fotos que você mencionou antes do casamento. Ah, sim, E aí, tem assim, muito. isso é uma coisa que eu, se eu não me engano, eu nunca vi aqui no Brasil. A gente tira, né, as noivas tiram foto em estúdio, porém, não tem uma super produção, assim. As fotos que eu vi parecem uma coisa de Disney. Então, tem 1000 tipos de cenário, 1000 tipos de roupas, Sim. assim. Então, é meio que um filme, assim, parece que eles se transportam, né? Então, na realidade, em Suzhou, eu também tenho um post sobre isso. Não sei, não me lembro o nome agora. Eu acho que é Mercado de Casamento. Não. Shopping das Noivas em Suzhou. Eu já não lembro o nome dos posts, porque eu tenho tanto artigo lá no blog, mas eu tenho esse de Suzhou. E aí, lá nesse shopping, é um shopping, imagina um shopping de 70 mil metros quadrados, né, só na China, de noiva, tá? Só tem vestido, tem enfeite, lembrancinha, tudo para noiva. Assim, casamento aqui é o maior evento que pode existir. E aí, nesse shopping, tem uma ala desse shopping que tem esse tipo de estúdio que você está falando. E eles têm cenários assim, tem uma parte que é outdoor, que é aberta. Então, assim, que tem, por exemplo, o Big Ben, uma réplica do Big Ben. Isso. Entendeu? E aí a pessoa vai lá. E fora isso, dentro do estúdio, tem carrossel, como se fosse um parque de diversão, mas aqueles carrosséis maravilhosos, dourados, cheios de luzes, né? Então, assim, 1000 cenários. O que você imaginar. Tem aquelas coisas tipo de sonho, tem com nuvens, flores, lua, estrela. Assim, é impressionante. A indústria do casamento aqui é uma coisa doida. Se a gente achava que no Brasil se faz muita coisa, realmente no Brasil tem festas que são assim incríveis, né, de se ver. Mas aqui eles têm um preparo antes do casamento, né? Então Ô, é muito Cris, interessante. e aqui, deixa eu te aproveitar que você entrou nessa parte aí desse assunto para fazer umas perguntinhas que o pessoal está mandando. Por exemplo, o Fábio, o perfil dele é o Odial Fábio, perguntou 2 coisas relacionadas à comida. Assim, se tem bolo no casamento e quais são as comidas geralmente servidas, as comidas típicas. Então, a comida é a comida chinesa. Eu não sei de nenhuma assim, comida em especial, mas eu acho que tem um post no blog que fala, que agora eu não estou lembrando quais as comidas realmente que são servidas em casamento. E o bolo, gente, hoje existe bolo. Mas é uma coisa muito recente, né? Então vai o bolo para o palco, porque eles não têm uma cerimônia religiosa, eles têm uma cerimônia protocolar, né? Onde os noivos entram, passam por um corredor, as mesas do lado, e eles vão para um palco, e eles fazem um discurso, o pai da noiva faz o discurso, o pai do noivo faz o discurso, mas é uma questão protocolar, né? Sim. Como um evento, né, Cris? Parece É um mais um evento. evento do E que aí o que a gente está acostumado aqui. eles levam o bolo para o palco. Hoje em dia tem bolos maravilhosos. Aí eles fazem cascata, aquelas cascatas de taças. Olha, tem 1001 coisas que eles fazem, assim, shows. Tem noiva, assim, vocês veem no TikTok, tem muito vídeo, né? Tem noivas que descem sentadas numa lua. Imagina uma meia-lua lá em cima, aí a noiva desce no meio do palco, sentada na lua, né? Eu já vi um monte de vídeos desses de casamentos, um mais maluco que o outro. E eles cortam o bolo, sim, mas isso e são bolos lindos, super bem feitos, super ornamentais, que é uma coisa muito recente, né? Não é uma tradição que vem lá dos ancestrais deles. É uma coisa mais moderna, né? Dos de 30 anos, Sim. de 35 anos para cá.
E essa questão até da modernidade, né, Cris, assim, a gente vê que a China ainda é muito tradicional, e aí na minha pesquisa eu identifiquei uma questão que me chamou a atenção, né, que a China continua tendo mais homens que mulheres, e que agora já está se tornando aceitável casarem, né, quando o homem é divorciado, por exemplo, já é uma coisa mais aceitável, e também, ou que são viúvos, né, e quando eles ganham menos que as mulheres, porque parece que tem uma questão aí também. Então, assim, é interessante a gente ver como que a gente está no século XXI e ainda tem muitas tradições, muitas questões aí, né, que envolvem. A gente está falando aqui do casamento, mas a gente daqui a pouco vai pular de tema, e aí a gente tem outro tema que é, né, até a questão de preconceito, e aí a gente, né, tá falando aqui de alguns tipos de união, a gente sabe que pode haver união homoafetiva, mas ainda há preconceitos, a China ainda é muito tradicional em certos pontos, né? Sim, a questão do divórcio e da separação ainda é uma coisa muito nova aqui, tá? É, há muitas controvérsias em relação a isso. É uma sociedade muito tradicional, muito, né? Então, assim, em alguns. Como é que se fala? Em algumas. É que assim, eu moro em Xangai, né, gente? Xangai É é a isso. cidade mais aberta da China, né? É a cidade que mais tem. Eu não sei se é a que mais tem estrangeiros, tá? Não posso afirmar isso, mas é uma cidade muito internacional, né? Então aqui a gente vive meio que numa bolha. Então aqui você vê muitas coisas que no interior é, não existe. Tá? Então, assim, a questão de um divórcio, a questão de um casamento, a questão de uma opção sexual, tudo que se tem em Xangai é muito menos pesado, muito menos complicado do que o que há no interior. Então, você anda 1 hora de Sim, carro daqui de Xangai, você já entra num outro mundo, né? Na realidade, assim, é que meio que um outro mundo mesmo, porque a gente não consegue imaginar isso, né? Mas o divórcio ainda é um problema, as mulheres ainda não têm direitos muito concretos sobre isso, mas eu acho que é uma questão de tempo, porque assim, vocês têm que pensar, para tudo na China, as pessoas têm que lembrar. Até hoje, ontem à noite eu pus no meu stories, ainda está lá no meu stories, uma foto de 1990 de Pudong e uma foto de 2020. E assim, são só 30 anos e a cidade mudou completamente, o país mudou sim, completamente. As questões de legislação aqui estão cada vez sendo mais cuidadas, né? Então, hoje em dia, se tem direito à licença gestante, coisa que não tinha há 30 anos atrás. Então, é tudo muito novo, né? Então, assim, não se tinha licença gestante, acho que há 20 anos atrás, né? Não se tinha leis sim, trabalhistas há 30 anos atrás. Então, hoje existe. Hoje existe o direito à folga semanal, existe o direito a férias, existe o direito à licença gestante, licença maternidade, quer dizer, desculpa. Existem vários direitos que estão sendo construídos, tá? Então, assim, as pessoas têm que lembrar que a China, ela estava parada no tempo até 1970, né? Na década de 1970, 75. isso. E aí ela começou a se abrir. Então, quando ela começou a se abrir, é tudo um processo, né, gente? Porque construir prédio é fácil. Você tem dinheiro, você compra o tijolo, você contrata um engenheiro, um arquiteto estrangeiro, vem aqui e constrói os prédios mais lindos do mundo. Só que a cabeça das pessoas que vivem dentro de uma cultura milenar, elas não mudam da noite para o dia, né? As coisas vão acontecendo uma conquista, né? Então, inclusive, então, assim, ela falou assim, na China tem trabalho escravo, já teve muito mais, né? Hoje em dia, ela tem, as leis trabalhistas estão dando muito mais apoio ao empregado, né? Então, assim, são conquistas que estão sendo, Sim. que estão caminhando passo a passo. Então, não dá para comparar. E 30 anos, gente, é muito pouco tempo. É muito pouco tempo. Para a questão de um desenvolvimento gigante que a China teve,
né? E eu, assim, eu me sinto uma pessoa privilegiada porque eu estou aqui há 16 anos. Então, assim, praticamente metade desse tempo, né, que a China que a China deu esse salto adiante, né, vamos dizer assim. E eu vi, na época que eu cheguei aqui em 2004, quando meu marido veio a primeira vez, né, que ele veio para um projeto de 4 meses e nunca mais voltou a trabalhar no Brasil, a gente trazia desodorante, pasta de dente, fio dental, né? Não existia essas coisas aqui. Então, olha só, gente, 16 anos é assim, olha, é pouquíssimo tempo. Hoje em dia, Sim, você não falta nada. Eu praticamente não trago nada do Brasil, sabe? Às vezes eu trago alguma coisa assim, ai, porque não é que não tem aqui, né? Por exemplo, assim, uma goiabada, vamos dizer. sim. Não é que não tem aqui, tá? Só que é muito caro. Então, se eu vou pro Brasil, às vezes eu trago uma na mala, entendeu? Ou, porque assim, aquela goiabada de Minas, da Zélia, né? Hum, Não tem aqui. Eu tenho que trazer do Brasil. Então, assim, às vezes tem você traz tanta alguma. goiabada boa. Então, às vezes você traz uma coisa que. Você traz alguma coisa que, assim, sabe aquela coisa emocional mesmo, né? Fala assim, daquela saudadezinha você tem. Ah, isso é do Brasil, isso eu trouxe. Mas não que você precise trazer hoje, porque aqui você encontra Sim, tudo, né? Coisa sim. que não acontecia 16 anos atrás. Há 10 anos, há 12 anos atrás, quando eu cheguei em Xangai, mesmo Xangai, né? Então é É uma isso. evolução muito intensa, né, Cris? Assim, a gente tem Exatamente. visto isso. Eu que fui à China em 2017, assim, quando eu fico vendo as coisas, né, a diferença de várias coisas para 2020 já é impressionante. E É, assim, a própria abertura da China, assim, as informações, hoje a gente tem muito mais pessoas estudando mandarim, muito mais pessoas com atenção aí pela China, é a China mostrando a que veio. A gente sim. tem aqui na live várias pessoas, a gente tem pessoas de outros lugares, pelo que eu estou vendo, pessoas que É, estão perguntando em que língua a gente está falando. Não estamos falando espanhol, estamos falando português, porque tem gente aí, eu acho tô que vendo pensou que a gente mais ou estava falando menos. espanhol, gente. A gente está É, falando português do Brasil. E acho que tem pessoas que falam inglês. Hello, everybody. I'm Gabi Mandarin. I'm here with Chris. She's living in China, and we're talking about all the stuff you guys want to know about China. Sorry, I can't speak in English all the time. Eu não posso falar inglês todo o tempo, porque a live é em português. exato. A Cris é brasileira. Mas temos que falar um oi aí para todo mundo. E Cris, eu acho que a gente podia, já né, que a gente está falando aí sobre essa questão até do desenvolvimento da China, a gente teve uma notícia essa semana passada aí que a China venceu aí a pobreza absoluta, né? Então liberaram aí um valor, né, de que as pessoas, né, minimamente aí estão recebendo um valor que dá para sobreviver, né? Como que é isso? Porque muitas pessoas falam, não, mas isso daí é balela, né? Conversa fiada, o presidente soltou isso, mas nada a ver. Como é que é, assim? O que vocês veem? Porque a gente sabe que o interior é muito diferente da capital, a gente sabe que pobreza existe em todos os lugares do mundo, mas o que a gente vê, né, assim, quem está aí na China, mais do que quem está no Brasil, é realmente uma evolução em termos até de emprego, né, de estudos para as pessoas que não tinham isso antes, assim, o que eu enxergo, mas como é realmente? Então, essa questão da pobreza, de eliminar a pobreza, é uma ação que o governo vem tomando há muitos anos, né? Eu não tenho muitos dados, né, concretos, assim, que eu possa dizer assim, eu falo isso. É mais a minha vivência aqui e as coisas que eu leio Isso. também. Mas, assim, várias ações estão sendo tomadas em relação a isso. E, na realidade, o que o governo chinês faz? A China é um país muito grande, maior que o Brasil, né? Então, lógico que há zonas muito mais pobres e há zonas muito mais desenvolvidas. Mas uma coisa que acontece aqui, que eu acho bem interessante, é que as pessoas não conseguem migrar de um estado para o outro, por exemplo, de uma província para outra, que aqui a gente chama província, não estado. Então, existe um controle disso, né? E isso ajuda o governo a controlar essa distribuição de renda. Só que o que acontece? Por exemplo, no Brasil, o pessoal do Nordeste, Norte, todo mundo vai para o Sul, para o Sudeste, porque acha que tem
mais condição de vida lá, né? E tem, né? A gente sabe que tem. Só que o que acontece na China? O governo, ele leva as condições de vida para os lugares mais distantes. Então, você vai nas cidades chinesas, às vezes muito afastadas, existem uma construção de um trem-bala que vai chegar lá, de uma estação de trem que vai te ajudar a ir para qualquer lugar do país. Tem estações de metrô, tem incentivos, né? Então, por exemplo, há alguns anos atrás, houve o governo decidiu que não haveriam mais fábricas aqui em Xangai, né? Eles começaram a diminuir as concessões para as fábricas estarem aqui na região de Xangai. E para isso, o que ele fez? Começou a dar incentivos fiscais para as pessoas irem para as cidades de interior, né? Para as cidades que não Sim. tinham tanta possibilidade de emprego e nem tudo isso. Então, o que acontece? Ele levou, né, o desenvolvimento para essas cidades. Então, lá, as pessoas não precisavam mais sair de lá para ter emprego, porque elas tinham na província delas alguns polos industriais que estavam se mudando para lá, né? Então, existe toda essa preocupação do governo, inclusive com a questão da pobreza absoluta, que também há uma distribuição de renda aqui, né? Só que assim, por outro lado, né, uma coisa que espanta muito as pessoas, aqui nada é de graça, tá? Apesar de ser um comunismo, apesar de ser uma ditadura, apesar de ter toda essa história, né, da China, que vem lá da Revolução Cultural, papapá, a China, você vai num hospital público, você paga pela sua consulta, você paga pelo seu medicamento. É um valor, muitas vezes, simbólico, né? Mas paga, né? Você paga pela escola do seu filho, né? Você paga para ele estudar lá, você paga por ano. Então, ele tem... de alguma forma, eu acho que isso é interessante, porque te dá... você acaba dando mais valor para aquilo que você sabe que você contribuiu, né? Por outro lado, existem famílias que têm realmente que guardam dinheiro desde que o filho nasce para poder dar para esse filho uma boa universidade, uma boa escola. E lógico que existem escolas mais caras, mais baratas, existem escolas que preparam mais, né, que são mais voltadas para a universidade ou não. E existem... todo mundo quer vir para Xangai, todo mundo quer vir estudar em Xangai, em Beijing, nas grandes cidades, né? Sim. E cada vez mais as pessoas estão tendo acesso a isso, sabe? A gente vê que cada vez mais as escolas estão proporcionando o estudo de uma segunda língua, cada vez mais as pessoas estão buscando uma melhor qualidade de vida, o consumo está sendo incentivado, né? Então, hoje, a China tem uma classe média que não tinha 30 anos atrás, ou a pessoa era rica, ou a pessoa era pobre, né? Sim, Hoje as em dia já oportunidades, existe. né, Cris? Tem acesso a muitas oportunidades, né? Quando eu estava na China, eu fiquei impressionada com essa questão que você disse, assim, né? As pessoas transitando, assim, do interior para uma grande cidade, então a gente estava num ponto turístico, às vezes, e chegava um ônibus com os turistas chineses mesmo, que nunca tinham tido a oportunidade de estar naquele lugar desde perto, inclusive de ver pessoas de perto ocidentais, assim, foi uma coisa que me deixou muito impactada, porque em 2017, na minha cabeça, eu já falei assim, gente, como que a pessoa nunca encontrou de perto uma pessoa ocidental? Porque a gente aqui, né, tem conhecidos, descendentes de japoneses, chineses, enfim, de várias etnias, a gente conhece, já viu de perto, já encostou na pessoa, já abraçou. E eles, né, às vezes ainda não têm, né, talvez até hoje ainda não tem essa oportunidade, agora estão começando, estão conseguindo, né? Não, o turismo interno, ele é muito difundido, ele é muito estimulado, né? Então, assim, mas veja bem, ó, a China é um país maior que o Brasil em território, Sim. né? E tem 1,4 bilhão de habitantes, que deve ter mais já, né, gente? Isso aí é o último censo. Sim. Então, alguém escreveu aqui, o maior turista na China é o próprio chinês. E realmente isso, né? A China, ela se basta. Né? Então, por exemplo,
Agora na pandemia... Ai, eu bati no negócio. Agora na pandemia, ninguém está podendo sair da China, né? Porque se você sair, você tem que voltar, fazer 14 dias de quarentena, mesmo o chinês. Então, as pessoas estão fazendo turismo aqui. Então, a indústria do turismo aqui, óbvio que nos primeiros 4 meses da pandemia foi um terror, vários hotéis fecharam, não havia, né, as pessoas não podiam, né, ir e vir. Só que depois disso, eles começaram a incentivar, depois que a coisa foi controlada aqui, eles começaram a incentivar o turismo interno, né? Então, assim, com 1,4 bilhão de habitantes, gente, só eles se bastam, né? Assim, existe público para tudo aqui, né? Ainda mais agora que eles não estão saindo, porque as pessoas para sair da China hoje, acho que os chineses, quando eles têm alguma coisa muito importante para fazer, porque nem eles querem sair daqui por conta de que aqui a pandemia está controlada. Então, você vê as cidades cheias de turistas chineses. E mesmo assim, antes da pandemia, né, a gente também via muitos grupos de turistas. E é engraçado porque Xangai é uma cidade tão internacional que quando a gente vai num ponto turístico, a gente reconhece quem não é da cidade, né? Você vê quem vem do interior. Pela maneira das pessoas se vestirem, que é diferente do pessoal de Xangai, pela maneira das pessoas falarem, porque muitas falam os seus próprios dialetos, né, que a gente não entende. Os bonezinhos assim, na cabeça. Aquele tanto de bonezinho colorido. Uma outra característica do turismo chinês, seja para onde for, mesmo no exterior, é que geralmente eles viajam em grupo, né? O chinês, ele anda em grupo. Eles fazem viagens em grupo. Então, eles têm o próprio guia deles, eles vão com o próprio... E aqui dentro da China é a mesma coisa. Você vê muitos chineses. Agora, você imagina, tem cidades que ficam muito no interior que nunca viram estrangeiros. Mesmo hoje, gente. Eles só viram na televisão, né? Em filmes e coisas assim. Então, quando você encontra com essas pessoas, elas pedem para tirar foto. Elas vêm, tem algumas assim, se você é loiro, né? Loiro, de olho azul, se você, ou então as pessoas de pele mais escura, dos negros, né? Eles pegam e falam assim, eles querem tocar, eles querem ver. Por quê? Porque a gente é diferente, né? Porque a gente tem outro... Se bem que eles acham que a gente é tudo igual. Olha que louco. Os chineses acham que nós somos todos iguais. Né? Outro dia eu fui falar isso com alguém, a pessoa falou, mas como? E isso é interessante. Né? Na realidade, a gente acha que os asiáticos são todos iguais, né? A gente não diferencia muito o que é coreano, o que é chinês, o que é japonês. Né? A gente tem essa dificuldade também. Hoje em dia, eu consigo diferenciar alguns, não todos, tá? Às vezes a gente se engana também. Mas entre os chineses, coreanos e japoneses, há diferenças também, né? Eles têm algumas diferenças assim. Então, assim, hoje em dia, para você virar celebridade na China, você tem que ir para o interior. Né? Porque aqui em Xangai já não é que não tenha, mas geralmente quando as pessoas te pedem para tirar foto aqui, é porque elas são do interior e vieram passear na China. Né? Para passear em Xangai. Mas não que... Agora, uma outra coisa também que é muito interessante, os chineses, eles têm um compromisso com o país deles, um nacionalismo muito grande, muito grande. Então, todos eles, por exemplo, assim, visitar a muralha da China, em Beijing, é quase como obrigação. Todo chinês tem que ir lá um dia, sabe? Então, existem algumas coisas deles que são muito... Questão de honra, né, Cris? Exatamente. Uma questão de honra. Exatamente. Né? Então, assim, são coisas que a gente, às vezes, não entende. Eles têm um senso de cidadania muito maior do que nós no Ocidente, por incrível que pareça, né? Mas isso é ensinado na escola, isso é colocado como... Assim, eles têm orgulho do país deles. E, para quem você não acha, sabe... Cris, que tem a ver com o tipo do governo?
por as Tem a escolas ver, serem estatais, então tem há a ver com também toda isso. uma E tem questão, a né? ver, mas assim, olha, mas desde a época do Império, gente. Então, assim, nós estamos Sim, falando hoje vamos dizer, desde 1949, quando o Partido Comunista tomou posse e que a China virou um país socialista, comunista, capitalista, eu já nem sei dizer mais direito como é que a gente descreve esse país, mas essa mistura toda, mas a questão da China e do chinês ter orgulho do país e encarar a China como centro do mundo vem desde a época de Confúcio, sabe? Desde a época sim, sei lá, lá do primeiro imperador. Então, assim, para quem não sabe, o nome China em mandarim é Zhongguo. Então, Zhong, Guo é país, né? Zhong é isso. meio. Então, para eles são o país do meio. Eles são literalmente o centro do mundo, né? Então, o Inclusive o chinês mapa, né, Cris? O mapa mundi que a é o gente tem mapa é mundi diferente da do que tem Ásia, na mas China, não com é a só China bem no meio, né? Mas não é só a China que usa esse mapa, tá? A Coreia usa esse mapa Uhum, também, o Japão usa esse mapa também. Eles põem a Ásia no meio do mapa mundi, sim, né? Quando a gente vê o mapa mundi aberto, para nós sim. a Europa fica no meio, né? Europa, África, América do Sul e a Ásia. Os asiáticos, né? Principalmente aqui os japoneses, coreanos e chineses, o mapa mundi deles, a China, a Ásia está no meio do mapa, né? E aí a Europa de um lado e as Américas do outro, né? Sim. Então, e para eles isso é verdade. A China é o centro do mundo. Então, eles sempre acreditaram que a China era única e que ela não precisava de ninguém. Que e aqui, olha, gente, as maiores descobertas do mundo, né, do mundo moderno, foram feitas na China. A pólvora, a, Sim. a, a tipografia, né? A seda, né? Um monte de coisas que a gente usa hoje, né? Que fazem parte da vida diária de todo mundo, foram invenções da China, né? Lá não sei quantos anos atrás. Né? Então, assim, realmente é uma cultura que a gente poderia ficar aqui falando, sei lá, o dia inteiro, talvez. Sim, ô Até Cris, e mais, é uma né? coisa A semana interessante, inteira, o Cris, mês porque assim, inteiro. Eu não sei, porque eu estou aqui certamente, há 16 anos, gente, e sempre eu descubro alguma coisa nova. Sempre alguém me conta algum fato que eu não sabia, sabe? E sim, olha que, assim, eu fiz um MBA sobre a cultura chinesa, né, sobre a influência da isso. cultura chinesa nos negócios. Eu leio muito sobre a China. Eu tenho um blog há 10 anos que eu escrevo praticamente sobre a cultura, né? Não me perguntem de economia, de política, eu não me dedico a isso. Lógico que eu leio para entender, né, o lugar onde eu vivo, onde eu moro, mas eu sou apaixonada pela cultura, é onde eu quis é, é, focar, né? E assim, e, e não Ô paro de Cris, descobrir coisa. e não vai parar, né, Cris? Porque uma cultura milenar dessa, assim, então, quando a gente pensa no quantos anos tem, o que tem para contar, o que tem para descobrir, é muita coisa. E assim, é que estou vendo os comentários aqui, as pessoas, né, falando sobre essa questão, achando muito legal essa questão dos chineses terem orgulho. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que aprender, tudo que essas culturas mais antigas acabam ensinando para a gente, né? Então, assim, a Darly falou que desde que comecei a estudar outras culturas, mais tem surgido em mim um sentimento pelo Brasil, patriotismo, e eu não tinha antes. Então, é interessante, né, o Reginaldo aqui falando, quem dera fôssemos patriotas, então tem que ter orgulho, tem que colocar o Brasil no meio do mapa também. Então, assim, é interessante quando a gente traz esses assuntos. A gente está contando aqui várias curiosidades, né? Vocês acho que estão super gostando, porque tem muito comentário aqui. E É, assim, é importante a gente, como brasileiro, aprender com outra cultura. Então, quando eu trago um perfil que fala da China, não quer dizer que eu não amo o Brasil, porque eu amo de paixão. E eu acho que a gente tem que aprender, né? Eles têm que aprender com a gente algumas coisas e a gente com eles. E assim, quando a gente tem uma live, a Cris aqui contando esse tipo de coisa, a gente abre a cabeça, a gente entende como as pessoas pensam e a gente pode aprender com isso, né, Cris? não, é verdade, gente. E assim, na realidade, eu amo o meu país, sim, eu sou brasileira, né? Afinal de contas. Claro, Mas quando você vem morar num outro país,
você não pode trazer o Brasil na mala. Infelizmente, né? Ou Sim. felizmente, não sei. Porque você também tem que estar aberto para outra cultura, sabe? Então, eu acho muito importante, quando uma pessoa resolve vir para a China, quando alguém me pergunta, quando alguém faz treinamento comigo antes de mudar, né? Famílias inteiras vão mudar, ou coisas assim, eu sempre falo, venham de mente e coração abertos. Por que isso, gente? Porque a cultura aqui é outra. O que é certo para nós, no Brasil, tá? Não é certo na Alemanha, muitas vezes. E o que dirá Sim. na China, na Ásia? A Ásia toda, ela é muito peculiar. Não é só a China. Hoje nós estamos falando da China. Mas quando você viaja pela Ásia, você vê que cada país daqui, tanto que a gente fala Oriente e Ocidente, né? A Ásia é o Oriente. Eles têm uma outra visão de família, de hábitos, de educação, de tudo. São códigos culturais diferentes. E Quase que respeitar outro isso, mundo, né, Cris? Quase que outro exatamente. mundo. E respeitar, entender, você não precisa. Eu falo assim, tem muitas coisas na China que eu não concordo, tá? Inclusive Isso. na questão de códigos culturais. Então, assim, eu acho um absurdo uma pessoa cuspir na rua, sabe? Escarrar, né? Ou arrotar na mesa de refeição. Tá? Por quê? Porque a minha educação, né? Eu sou brasileira, e para a gente, isso é uma falta de educação tremenda. Para o chinês, isso não é falta de educação. Na realidade, isso é como eles são educados. Porque, segundo o taoísmo, tudo que o seu corpo quer liberar, quer expelir, você tem que deixar. Sim. Porque isso faz parte da Tem saúde. relação com a Então, se medicina, eles né, comeram Cris? Medicina demais e eles chinesa. sentem vontade de arrotar, eles vão arrotar na mesa. E aí, isso quer dizer que ele está satisfeito. Eu tenho um post no blog, até, que eu escrevi essa história, e eu conversando com uma chinesa, né, porque eu falei para ela que eu fazia palestras, né, sobre a China, e ela assim, mas o que você fala da China? O que a China tem de interessante, assim, para você falar sobre a Um China, né? monte. E Tanta aí, coisa. eu tentei explicar para ela, né? Aí eu não conseguia. Aí eu falei para ela, então, você quer saber uma coisa? Por exemplo, arrotar na mesa depois que come. Nisso no Brasil, se você for para o Brasil, você jamais vai poder fazer isso na mesa. Ela olhou assim e falou assim, como não? Falei, não, não pode. Pra gente, isso é falta de educação, né? Aí ela, sim, mas então se você me convidar para ir comer na sua casa, quando eu acabar de comer, que eu estiver satisfeita com a comida, que eu tiver gostado da comida, eu não posso arrotar? Falei, não, O você que não eu pode faço, arrotar. né? Aí ela assim, mas como é que você vai saber que eu estou satisfeita? Olha só, gente, olha como é que é a coisa. Então, assim, desde criança, eles aprendem que o seu corpo manda. Você tem que fazer as coisas. Então, se você tem sono, você dorme. Então, você vê pessoas dormindo no shopping. Se eles sentam no banquinho do shopping, encosta a cabeça assim na pilastra e dorme. Por quê? Porque eles estão com sono. Aí eles dormem ali por 5, 10 minutos, levantam e seguem a vida. E tá tudo bem. Então, isso não é falta de educação. É a educação deles. Né? Então, isso é Sim. muito importante as pessoas entenderem. E isso não estou dizendo, eu estou falando da China porque o tópico nosso é China, mas para qualquer lugar do mundo que você vá, a gente tem que entender isso. Né? A gente tem que entender Sim. que as culturas são diferentes, os costumes são diferentes. E o que é certo para mim pode não ser para você. Né? Então, assim, a gente vive num mundo multicultural. Né? Então, assim, é muito fácil você fazer discurso multicultural na teoria e falar, não, porque eu sou uma pessoa aberta e que não sei o quê, e que eu vou viver e que todos têm os mesmos direitos. Mas aí eu quero ver você vivendo lá. Aí é que você tem que olhar para você mesmo e falar assim, mas espera aí, eu falei que eu era uma pessoa aberta ao novo. Eu falei que eu era uma pessoa multicultural e que eu respeitaria todas as manifestações de cultura. Então, é assim. Né? Então, se você vier com esse espírito para cá, metade dos seus problemas já estão praticamente resolvidos. Então, assim, eu concordo que a pessoa arrote na mesa? Não, eu não gosto, eu me sinto mal, não é uma coisa que eu faça, mas eu respeito porque eu estou Tem que vivendo respeitar. aqui. Eu estou na casa deles. Exato. Eu sou a convidada aqui. Né? Eu sou a hóspede. Né? E eu sou muito grata a esse país que me acolheu. Acolheu a mim, minha família, meus filhos, né? E por isso, Cris, deixa eu te fazer uma pergunta. ainda eu respeito o que né, eles têm, apesar de não concordar com tudo.
Sim, e quando você, né, você traz, assim, por exemplo, um costume desse, e aí que as pessoas têm muita curiosidade, inclusive, até fiz uma live sobre medicina chinesa, a gente tratou um pouco disso, e outra coisa que as pessoas têm muita dificuldade de entender, e às vezes se irritam muito aí na China, e como queria ver como os brasileiros veem isso, como você vê isso, que é a questão das filas, né? Então, assim, eu tive muita dificuldade, assim, de estar na fila de um banheiro, aí vem uma chinesa, assim, ela passa na frente, na sua frente, não olha para sua cara, entra no banheiro, ocupa sua vez. Aí você tenta ir de novo, vem outra, furar a fila, e como se nada tivesse acontecendo na fila de alguma outra, né? Num restaurante, numa lanchonete, passa na sua frente, assim, e ninguém fala nada para eles, é tranquilo, é normal, fica ali. E aí eu falava, gente, mas eu tô pensada para ir no banheiro, como é que eu vou fazer? Aí tive que falar como ele é em chinês, né? Tem fila, e eu pai tu, deixa eu ir, tem Então, fila. isso está mudando, tá? Tem muitas coisas aqui que estão mudando, mas essa questão da fila, ela vem muito também da época da... Gente, aqui é muita gente, né? Então, na época da Revolução Cultural, na época da Grande Fome, que o governo distribuía vouchers de ração, né? Para as pessoas irem buscar. Então, isso é uma lenda que eu ouvi de um chinês que eu conheço. É uma lenda que é verdade, né? Na realidade, virou um caso. E assim, as pessoas tinham que chegar naquele caminhão, porque apesar de todos terem, das pessoas terem o tal do cupom para trocar por comida, não tinha comida para todo mundo, né? Então, gente, quem ficasse lá para o fundo não pegava comida. Então, isso foi uma coisa de que as pessoas iam lá, era salve-se quem puder, né? Então, quem chega primeiro tem, quem não chega não tem. Então, isso e aí a fila é uma coisa que não existe aqui. Hoje em dia, há muitas ações educativas do governo, e isso é uma coisa bem interessante também. O governo aqui, ele promove muitas ações educativas com a população de modo geral. E aí, a questão da fila é uma das questões que estão sendo muito colocadas no dia a dia. Disseminadas, né? Mas ainda não tem. Então, assim, o metrô, por exemplo... quando eu cheguei aqui em 2005, a primeira vez que eu vim à China, meu marido veio em 2004 e eu vim em 2005 a primeira vez. E aí, tipo assim, você parava na frente do elevador, isso em Changchun, tá? Porque na época não era Xangai, meu marido morava lá no norte da China, divisa com a Coreia do Norte. E aí a porta do elevador abria, gente, quem estava fora entrava. E quem estava dentro não conseguia sair. Então, tinha pessoas que subiam de novo, porque ela não conseguia sair do elevador. Porque havia aquela coisa de entrar. Isso acontece no metrô, isso acontece em porta de loja, isso acontece direto. Só que, assim, nesses 16 anos que eu estou aqui, né, que eu vivo essa coisa, já melhorou muito, mas muito. E as pessoas respeitam mais. E quando alguém fura a minha fila, eu falo para a pessoa, eu falo assim, não, pode ir lá para trás, eu não quero que fure a minha fila. Alguns falam assim, mas eu tô com pressa. Geralmente são os mais velhos. Esse é ótimo. Tá? Geralmente, não é que não tenha os jovens que façam isso, que se aproveitem disso, né? Dessa coisa assim. Mas geralmente são os mais velhos que dão, que para eles não existe fila, é porque eles vieram de uma época que não existia fila. A mesma coisa de atravessar a rua na faixa. Sim. Antigamente, há 5 anos atrás, você podia deitar na faixa, que os carros não estavam nem aí para você. Faixa de pedestre era simplesmente um enfeite no meio da rua. Né? Hoje, você põe o pé na faixa, os carros param. Ao menos aqui em Xangai, tá? Já me falaram que nas cidades mais do interior ainda não está nesse nível. Mas por quê? Foram ações do governo que começaram a multar as pessoas. A multar quem não parava, né, o carro. Então, se tem semáforo, você tem que... Eles multavam tanto o carro, que parava em cima da faixa, como as pessoas que atravessavam no sinal vermelho para pedestre. Né? E aí, hoje em dia, todo mundo aproveita. E quando não tem semáforo, quando tem aquelas faixas em frente a hospitais, em frente a escolas, que não tem semáforo, hoje em dia assim, eu acho o máximo pôr o pé na faixa e os carros pararem. Porque, gente, antigamente, por dia, eles passavam por cima de você. Passavam assim, sem dó. As motos. Né? E as 300 milhões também, de motos, né? Que passam até em cima do passeio. Ainda existem, né? Tem lugares que você não pode andar de moto na rua aqui.
E aí as motos andam na calçada. E você tem É que uma saber loucura, se né? virar entre os carros. Mas assim, a gente estranha isso, mas para eles isso faz parte da vida deles, então isso acontece. Sim. E existem lugares piores que a China com moto, né? O Vietnã, gente, pelo amor de Deus, é algo assim inexplicável. A gente acha, a gente que mora aqui na China, quando vai para o Vietnã, falava assim, poxa, eu achava que na China era horrível essa questão das motos, né? Até você ir para o Vietnã. Aí você vê que lá é bem pior as coisas, né? Como eu falei, Sim. assim, a Ásia é uma caixinha de surpresas, né? A gente encontra mil coisas. Ô, Então é isso. Cris, vamos. A gente está chegando mais para o fim da live, então eu vou fazer uns links aqui para a gente responder algumas perguntas das pessoas. Teve um comentário aqui que me chamou muita atenção, da doutora Celise. Ela falou o seguinte: eu vou fazer um link com o que ela falou, porque já tem umas perguntas, mas ela falou assim: quando eu fui para a China, eu levei um beijo de uma chinesa. Ela passou por mim, me beijou, foi embora. Eu levei um susto. Aí ela ficou rindo dessa situação maluca. E aí, em tempos de corona, lembrando que a gente agora não está tendo contato físico, como que está a situação do corona? A gente teve aqui uma pergunta da Sueli de Aquino, né? Todos os chineses foram vacinados, perguntas do Covid estão valendo. Então, acho que como é um assunto que as pessoas têm muita curiosidade, eu vi que subiram algumas aqui no chat. Dá só uma passadinha aí na questão do corona para o pessoal, Cris, por favor, que aí eu vou te falar o outro tópico que o pessoal está perguntando. Então, o coronavírus aqui ele está controladíssimo, né? Então a gente está tendo uma vida normal. A gente está fazendo festa, a gente está. As crianças estão indo para a escola. Vida normal, né? Que está se levando aqui. Mas por que, gente? Por que isso está acontecendo? Porque a China se fechou para o mundo. Né? Então, a partir do dia 28 de fevereiro, 28 de março, a China fechou as fronteiras. Então, não entrava aqui nem quem era residente. Os únicos que podiam entrar eram os chineses nacionais, né, que estavam fora. E aí, como é que se diz? Quem entrava na China, quem conseguia entrar, até hoje, tá? Quem consegue entrar na China, obrigatoriamente, primeiro que tem que fazer teste de Covid antes de entrar e receber um QR Code verde dos consulados chineses espalhados pelo mundo. O teste tem que ser feito 70, não, agora eu acho que é 48 horas antes. Eu sei que é um tempo bem curto, que quem vem do Brasil... Para garantir o resultado, né? Que quem vem do Brasil tem que fazer outro teste na Europa, na conexão. Né? Quem faz a conexão na Europa. Não consegue vir, tem que fazer o teste para sair do Brasil, para ter o QR Code verde do consulado para poder embarcar. Mas aí, quando chega na Alemanha, por exemplo, quem vem por Frankfurt, tem que fazer outro teste lá para poder chegar aqui com um teste válido. Chegando aqui, a pessoa faz outro teste no aeroporto. E aí, ela vai para uma quarentena compulsória de 14 dias num hotel designado pelo governo. Tá? Você não sai dali, você fica 14 dias ali mesmo trancado, dentro de um quarto. Existiam algumas regras que nem sempre... hoje, assim, quando começou a segunda onda na Europa, algumas regras retrocederam, né? Mas, por exemplo, até setembro, até outubro, quem tinha criança ficava só 1 ou 2 noites no hotel e depois podia cumprir a quarentena em casa. Quem morava na cidade, então, por exemplo, eu cheguei em Xangai, eu moro em Xangai. Então eu fazia, mas eu não tenho filhos, né? Pequenos, menores de 12 anos. Então eu fazia 7 dias de quarentena no hotel, 7 dias de quarentena em casa. Só que quando você faz em casa, eles lacram a sua porta, eles põem uma sirene na sua porta, um alarme. Então você não pode sair, você só pode abrir a porta para colocar o seu lixo para fora e para receber os médicos que vêm 2 vezes por dia na sua casa, né, para controlar o que você Aí faz. a comida é entregue, Cris, a comida? Isso, você pode pedir... Não pode sair para comprar? Não. Você não pode sair. Sim. Você não pode. Alguns hotéis aceitam delivery de comida, outros não, tá? Outros você pode... E eles servem a comida chinesa, né? Então, assim, na realidade, tudo que eu tô falando para vocês
relatos de amigos, de conhecidos, de pessoas que eu conheço de alguma forma, que vieram nesse período, que voltaram para a China nesse período. Né? Porque agora, desde final de setembro, desde o dia 28 de setembro, eles liberaram para quem tem visto de residente válido. Então, assim, tem pessoas que ficaram 8 meses, 9 meses, 10 meses fora da China, sendo residente, tendo a sua casa aqui, sem poder voltar. Então, a partir de 28 de setembro, eles começaram a liberar para quem tem visto de residente válido. E aí essas pessoas estão podendo voltar. Mas nesse esquema. Durante esse processo dos 14 dias, né, as pessoas já fizeram 3 testes no mínimo, elas fazem mais 2 testes. Então, assim, geralmente a pessoa que entra na China, em questão de 20 dias, elas fazem 5 testes de Covid. Para poderem ir levar a vida normal. E depois dos testes, aí elas vão, e aí volta para a vida normal. Quando aparece algum caso de Covid aqui, então, por exemplo, apareceu um caso em Xangai, lá perto do aeroporto, de um funcionário do aeroporto, tá? Uhum. O que eles fazem? Eles rastreiam, porque a gente aqui tem um QR Code de saúde, então nosso QR Code tem que estar verde. Então, eles rastreiam todas as pessoas que tiveram contato com aquela pessoa infectada. Eles testam todas essas pessoas e eles põem em quarentena as que eles têm dúvida que faz isso. Então, gente, isso é Eles feito rastreiam por meios tecnológicos, Cris, assim, tipo, esse QR Code está no celular, os celulares têm GPS, Sim. Eles mapeiam onde essas pessoas estiveram, com quem que elas conversaram, as conexões ali. Tudo, tudo. E essas pessoas são testadas. Na dúvida, por exemplo, há uns 2 meses atrás, eu acho, 1 mês e meio, mas não sei exatamente, teve alguns casos em Qingdao, uma cidade no norte da China. Eles testaram em 5 dias 9 milhões de pessoas. Porque eles não conseguiram detectar onde estava o foco. Então, eles testaram a cidade inteira. Em 5 dias foram testadas 9 milhões de pessoas. É impressionante, né? Então, assim, gente, aqui a pandemia, aqui o coronavírus, ele está controlado. Mas por quê? Por causa não teve segunda onda aí não, né, Cris? Não, está tendo casos isolados. Porque o Reginaldo está perguntando. Não teve segunda onda. Tá tendo, mas, gente, eu vou falar para vocês. Desde que começou o inverno, a máscara não voltou a ser, o uso de máscara não voltou a ser obrigatório, tá? Mas você vê muita gente na rua, muito mais do que estava antes de começar o inverno, usando. Por quê? Porque os casos começaram a aparecer mais. O inverno é propício para o Covid. Sim. Então, assim, eles têm medo de que volte, né? E aqui é muita gente. Então, quer dizer, a coisa para se alastrar é muito rápido. Isso. Então, a gente acaba que tem essa questão dos cuidados. E aí, quando você vê uma pessoa usando máscara... E a vacina, Cris? A vacina, então. A vacina aqui está mesmo pé do resto do mundo, tá? Algumas pessoas... as Forças Armadas foram vacinadas. Algumas províncias estão vacinando os médicos os médicos não, né? Os profissionais de saúde que estão na linha de frente, né? Professores também, em algumas províncias, tiveram opção de se vacinar ou não, né? Por enquanto, está nesta fase. E aí, eles têm... A minha médica chinesa, que é onde eu faço acupuntura, ela me disse que eles vão começar a vacinar os idosos, né? E para chegar na população, vai ser, eu acho que só mais para janeiro, fevereiro, talvez, né? Não há uma previsão ainda. E eles vacinam também quem sai do país, né? Se eu saio do país e vou voltar, eles dão a opção de vacinar, né? Para as pessoas irem para fora e voltar imunizadas, né? Então, assim, a vacina existe, ela está acontecendo aqui, mas de uma forma também escalonada, sabe? Não é assim... não está vacinando a população toda, como estão falando, né, ainda. Porque eu acho que nem tem vacina para todo esse povo, né? Sim. Aqui a Zira Plácido, né, falou, sim, a minha amiga estava aí ela passou uma semana de férias. Quando ela voltou para casa em Xangai,
já tinha uma equipe na porta para fazer o teste. Ela e o marido ficaram presos na casa dela. Exato. São os relatos que eu também tenho escutado dentro das pessoas contando exatamente isso que você falou. Exatamente. Então aqui eu tenho uma perguntinha, Cris, que eu quero fazer para você, que eu acho que é interessante, porque as pessoas, né, aí já leram seu livro, tem pessoas aqui que já conhecem a sua história, e aí tem a pergunta aqui do Gurran Mandarim, ele dá aula de mandarim, perguntando se você pensa em voltar a morar no Brasil. Como que é isso para você, Cris? Bom, a China, né, gente, ela tem prazo de validade para o estrangeiro, né? A gente só fica aqui enquanto a gente tem o visto de trabalho, né? Ou de estudante, né? A gente não pode ter Hoje existe até um processo aí que você pode pedir tipo de um green card, mas ele é muito complicado, é muito burocrático para pessoas que já moram aqui há muitos anos como a gente, né? Mas sim, um dia, e é breve, será em breve, que a gente vai deixar a China, né? Por questões mesmo de idade, de que o meu marido vai aposentar e a gente não vai mais poder continuar aqui. Então, assim, mas a China vai continuar na minha vida, afinal de contas, eu dediquei muitos anos, eu dedico, né, muitos anos da minha vida para estudar da cultura e vou continuar com isso, vou continuar com o blog, mas a China a gente vai sair daqui em breve. Sim, e Cris, o pessoal tá perguntando assim, tem como ficar mais tempo, que a live tá ótima e tudo. Gente, agora o Instagram não tem mais limite de 1 hora, então eles não vão derrubar a minha live, né? Mas a gente tem uma questão. Passou agora, acho que você pode ficar até umas 4 horas, minha filha. Se deixar, a gente vai aqui até a hora do seu almoço aí, eu nem vou dormir e tal. Porque realmente o papo tá ótimo. Então eu acho que a gente pode pegar um último tópico, falar sobre ele para encerrar. Porque também tem as agendas, né, gente, lá na China de manhã, e tem os compromissos dela. Gente, o dia já começou. A gente que vai dormir daqui a pouco sonhar com a China aí, você que tem vontade de ir para a China, recomendamos. Então, acho que a gente pode fechar aqui para o último tópico. Tem muitas perguntas aqui, gente, não dá para fazer todas as perguntas, até porque a Cris, ela vai no embalo de falar e é muito interessante, não dá nem para interromper. Então, assim, a gente pode fazer outra forma de responder as perguntas, podem mandar inbox para a Cris, para mim, eu também posso ajudar vocês a responder algumas. E aí, por último, acho que a gente podia falar sobre uma febre aí da estética chinesa, os vídeos que tem rolado aí das chinesas fazendo transformações malucas no rosto, né, próteses de nariz que arranca, lente de contato, e assim, a gente sabe que tem uma parte que é mesmo do entretenimento, dos vídeos de internet, mas a gente sabe que as culturas aí têm as suas peculiaridades, né, elas gostam de ficar branquinhas, não tomar muito sol, enfim. Como que é os homens e as mulheres aí na China, como que eles lidam com a questão estética? Que aí a gente encerra a live nesse tópico. Na realidade, a questão aqui da beleza, ela é muito peculiar, né? E não é só na China também, eu volto a dizer, Japão, Coreia e China, eles têm muitas coisas em comum, né? Então, assim, o Japão, Coreia e China, elas não suportam, não passa na cabeça de ninguém deles ficar tomando sol numa praia. Vamos, por exemplo, né? Elas querem, eles como eu, por exemplo, quando vê a gente com a pele morena. Por quê? Porque na época, né, do Império, voltamos lá, né? Você vê que tudo que acontece hoje, ele tem muito, principalmente nas questões culturais, ele tem sempre um gancho com o passado, né? Com aquele passado lá longínquo, de 5 mil anos atrás. Mas quem tinha pele morena, né, era porque era trabalhador braçal. Então, existe um preconceito aí, né? Um preconceito. Então, as pessoas que trabalhavam, que não precisavam ir para a lavoura, que não precisavam fazer trabalhos de rua, né, trabalhos ao ar livre, elas mantinham a pele branca. E quanto mais branco se era, mais status você tinha, né? A branco não, amarelo, né? Mas vamos dizer assim, a pele clara, né? Então, a indústria aqui dos cremes whitening, que é os cremes branqueadores, Michael Jackson deve ter vindo para cá, né? Fazer
quando ele começou, quando ele teve a época dele lá de querer clarear a pele, né? Mas, assim, é alucinante isso, né? A Coreia é a campeã, gente. A Coreia ela tem mais produtos de beleza, ela tem mais produtos da parte estética e mais coisas voltadas a cirurgias plásticas e cremes como é que se fala? Próteses, do que a China, propriamente dito, e o Japão. Mas os três países têm essa neura pela pele branca, pela pele clara. Tá? Quanto mais claro, melhor. Chegam a ser até transparentes de tão claro. E os cremes são todos, as maquiagens. É muito difícil para a gente comprar um creme. Quando eu cheguei, hoje até que tem, mas quando eu cheguei aqui, o mesmo creme que eu usava, vamos dizer assim, no Brasil, até tinha a mesma marca aqui, só que aqui era tudo clareador. Sabe? Todos eles tinham aquela função clareadora dentro do mesmo creme, porque as empresas hoje, mesmo as empresas internacionais, elas voltam os produtos para o mercado local, né? Onde todas elas têm têm os mesmos produtos, mas sempre com a adaptação para o mercado local. Então, aqui, essa questão do ser branco é fundamental. Bom, e aí tem esse ideal de beleza, né, que é muito, 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 muito cultivado aqui. Então, por exemplo, os celulares chineses, eles já vêm com os programas, você não consegue tirar uma foto com uma chinesa assim como você é, tá? Todos, a máquina fotográfica, a câmera do celular, ela já vem com um filtro que já está embutido nele. Sim. Então, assim, você tira. Aí você vê... É que nem as fotos dos casamentos que eu falei. As fotos, elas recebem Photoshop, assim. Eu tenho um caso de uma amiga que ela trabalhava aqui com chineses, né? E ela foi convidada para um casamento. Aí ela chegou no caso de uma funcionária dela, uma moça que trabalhava com ela. Quando ela chegou no casamento, ela viu as tais fotos que eles tiram 6 meses antes, decorando a entrada, né, no pôster dos noivos. Aí ela olhou, falou assim, ai, gente, acho que eu vim para o casamento errado. Virou as costas e foi embora. Não entrou na festa. Quando ela estava saindo do prédio, chegaram mais 2 colegas. Aí ele falou assim, onde você vai? Ela disse, eu vou embora, eu acho que a gente veio para o endereço errado. Eu disse, não, é aqui mesmo. Gente, quando ela viu, ela não reconheceu a colega dela de trabalho, que ela trabalhava todo dia, na foto, de tanto Photoshop que tinha, né? Porque eles fazem esses ideais e você nunca vê uma chinesa numa foto, nunca acredite na foto que você vê. Ponto. E na verdade, Cris, isso agora tá no Brasil também, né? Assim, não é só na China, a gente está falando de uma coisa, um movimento mundial, que é essa questão, né, às vezes as pessoas têm o ideal, a internet contribui para isso, porque nada é real, gente, né? Assim, hoje tudo tem filtro, a pessoa está de maquiagem, se arruma, isso não é a realidade. Então as pessoas às vezes têm essa ingenuidade, querem ser aquilo que não é possível, mas almeja começa a fazer umas loucuras, assim. Então, eu acho que é mais um assunto para a gente refletir, para a gente pensar, né, em como isso pode ser grave em algum momento e pode ser divertido também, se não for exagerado. Então, né, não há nada demais. Mas a Sassá postou aqui que lá na Coreia você ganha uma cirurgia plástica já com 18 anos. Então, assim... Onde vamos parar, né? Sim, mas no Brasil também não está muito longe disso, né, gente? Não, nós somos campeões em cirurgia plástica, né? Exato. No mundo. E aí, só que assim, no Brasil as meninas querem colocar peito, né? Silicone. Eu não sei o quê. Aqui elas querem abrir os olhos, né? A cirurgia mais feita aqui é para abertura dos olhos. Né? Para tirar fazer a dobra também, né? Essa dobra que a gente tem, eles não têm, né? Que é reto, olhos, a gente tem a dobra, né? Então, assim, cada cultura tem as suas necessidades, né? Então, aí, e os homens também fazem? Uma moça escreveu aqui, eu não vi quem era o nome, a Evelyn. Ser branca com o rosto fino é importantíssimo para elas, né? Então, é mesmo, só que elas não têm rosto fino. Então, elas usam o quê? O filtro para afinar o rosto. Sim. Né? Assim, eu acho que usar filtro é divertido, gente. Eu faço as lives, eu uso filtro. Às vezes eu faço meus stories com filtro. Mas eu existo sem filtro também.
né? Na realidade, a gente tem que ter eu acho que existe uma Tem que ter um equilíbrio, né, discrepância, Cris? né? Eu acho Uhum. que existe uma discrepância entre o que é real e o que é uma imagem que não Fabricado. representa a sua realidade, né? Você, às Sim. vezes, você está bem, às vezes você não está, né? Então, assim, as pessoas têm uma noção... eu acho que, às vezes, as pessoas... Outro dia, uma pessoa me escreveu no meu direct, assim... Ai, mas a sua vida deve ser boa, né? Todo dia você passeia. Aí eu falei assim, gente... todo dia eu saio de casa, eu vou no supermercado, eu vou fazer alguma coisa, eu vou no Sim. médico, eu vou na aula, eu vou fazer alguma coisa. E aí, quando eu gravo alguma coisa na rua, eu acho interessante, eu mostro, né? Ou eu falo alguma coisa aqui. Só que se vocês pararem para pensar, vão lá conferir meus stories, não tem 15 minutos de stories todo dia. Então, assim, na realidade, as pessoas estão se iludindo com o que elas veem. Isso não é aqui só, né? Eu acho que isso é mundial. Né? Eu acho que isso É faz geral. parte dessa nova era, né? Então, às vezes, as pessoas acham que a vida é uma maravilha, mas, gente, quando você põe no seu stories, você põe 15 minutos do seu dia, né? No máximo, né? 10 minutos, talvez. Sim. E o resto só que o dia tem 24 horas. Né? Então, assim, tem dias que a gente está de mau humor, tem dias que a gente está triste, tem dias que as coisas não dão certo. Mas, né, a vida aqui do Instagram, ela é um milésimo lá da nossa vida real. Sim, Né? Todo mundo tem vida real. claro. Né? Então, tem o dia que eu acho que eu tô com olheira, tem o dia que eu tô afim que eu não tô afim de aparecer, né? Claro. Então, assim, só que os chineses, eles dão tanta importância para isso também, mas você vê os vídeos deles, é muito engraçado. É até engraçado, porque, assim, tá na cara que é filtro, tá na cara que eles usam isso, tá na cara que elas fazem. E elas têm um É. poder. Agora, uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar de falar é da democracia. A maior democracia da moda do mundo está na China, no país que todo mundo fala que Sim. é uma ditadura, que é, né? Mas, gente, aqui, você simplesmente... o meu Bom Dia China, Boa Noite Brasil ficou famoso. Um monte de gente Eu já me também acho o falou isso. máximo. Eu também sou fã disso. E foi tão sem querer, gente, mas agora, até quando eu não faço, eu falo assim, gente, eu já esqueci de dar bom dia. É igual o Já Boa virou Noite do parte Bonner, da minha minha filha. Você vida acha que também. você tá por baixo, você tá por cima. Aí, gente, aqui, a coisa mais deliciosa do mundo aqui é que você simplesmente usa o que você quiser. Eu Não percebi isso existe muito, moda, Cris. né? Não existe moda. Existem tendências, lógico, acho que o mundo inteiro tem isso, né? Você sai de casa de pijama, você sai de casa com a sua roupa de ginástica, você sai de casa de moletom, se o dia que você tiver afim, você sai de tênis, você sai de chinelo. Não, gente, ninguém está preocupado com o que você está fazendo, sabe? O problema é seu, né? Cada um Sim. faz o que quer. Aí esse ano, né, eu peguei, até uma pessoa falou assim, virou a caçadora de saias de tule, né? Porque, gente, é impressionante como elas amam saia de tule. Amam saia de tule. Mas aí todo mundo fala assim, mas é porque agora é moda, tá moda. Eu já vi na Zara, tá vendendo na Europa, no Brasil, na Argentina, no mundo inteiro. Só que, gente, aqui não é moda. Desde que eu tô aqui, há 16 anos, no verão, eu vejo as meninas andando de saia de tule, né? Sim. E elas gostam de usar saia de tule. E elas gostam de usar brilho. Então, assim, você sai às 9 da manhã, você entra no metrô e você encontra com uma mulher inteira vestida de paetê. Porque... E os sapatos? E os Os sapatos, sapatos Cris, que eu também, ficava né? impressionada. Sapato com orelha de coelho, parece que tá vestindo um Sim, coelho assim. sim. Eu, E eu tá também tive essa tudo impressão. bem. Você sabe que eu Eu acho que achei o máximo eu não também. sei se foi a Louis Vuitton ou a Gucci que fez uma coleção de bolsas cheias de brilho para vender no mercado chinês. No mercado chinês coreano, né? Elas Sim. adoram andar com um bichinho pendurado na bolsa.
Elas adoram usar gorro de orelhinha. E tá tudo bem, gente. Tá todo mundo, cada um faz o que Pelinhos. quer. Aí você vai num. E Isso é é maravilhoso. engraçado, porque você vai num restaurante, então você encontra de tudo. Você encontra aquela mulher extremamente chique, super vestida de grife da cabeça aos pés, mas você também vê aquela pessoa no mesmo restaurante e tá de tênis e bermuda, e tá tudo bem. Ô, Cris, e o mais importante disso tudo, que eu acho que foi quando eu fui, eu tive essa percepção assim e me impressionou muito, que é o seguinte: além da própria pessoa se sentir bem e ter autoestima de ir com a roupa que ela quer, as pessoas não têm um olhar maldoso, um olhar de reparar, que infelizmente, isso eu acho que aqui a gente ainda tem no Brasil, assim, tem essa Tem questão da muito. modinha, e quando uma pessoa aparece num shopping de chinelo, em Belo Horizonte, que é onde eu moro, por exemplo, todo mundo fica olhando como é que coisa estranha, fica aquele, você vê que tem uma energia rolando ali. E na China eu senti isso muito, é muito livre, as pessoas, elas não estão preocupadas, e eu, inclusive, gostei muito de uma cena que eu vi de uma moça com uma saia muito curtinha. Ela estava com uma saia tubinho, colada, curtíssima, que no Brasil todos os homens teriam virado o pescoço, nenhum homem olhou para essa moça. Então, assim, tem a questão do comportamento, assim, de deixar a pessoa ser quem ela é, sem, né? Então, assim, eu acho que é outra lição aqui que a gente pode tirar para hoje, né? Você sabe que aqui elas não gostam de mostrar o colo, né? Então, geralmente as blusas, o próprio tipau, né, que é o vestido chinês, ele é fechadinho fechado aqui, né? né? Só que a fenda que ele tem vem até a cintura, né? Então, assim, elas não se incomodam de mostrar as pernas. E elas usam shorts embaixo das saias, né? Elas todas usam. Você vê esses shortinhos para vender em qualquer lugar. Elas usam saias curtas e shorts curtos, muito curtos. Mas também é assim, elas não chamam atenção porque elas não têm coxa grossa, elas não têm bumbum, né? É um outro biotipo também, né? Elas são muito mais. Bom, tem umas que são terrivelmente magras, né, gente? Que a gente fica até com raiva. Porque, meu Deus do céu, como pode? Que dá aquele Como pode desespero, uma aquele coisa suador na dessa? gente, meu Deus do céu. Né? Então, assim, você não vê Sim. realmente nada, você não vê nada disso. Elas não têm celulite. Eu acho que os asiáticos não têm celulite, gente. Eu não vejo. Não é uma tendência Não é uma deles, não é uma tendência do tendência. biotipo Não, deles. Não tem. não. Agora, a gente tem que lembrar que dos últimos 10 anos, né? Quando aqui a China está mais aberta, né? Que os fast foods invadiram, porque hoje em dia não é só o McDonald's, o KFC que está aqui. As próprias, os chineses fizeram os seus próprios fast foods, né? Com a Sim. mesma o mesmo critério, né, de um McDonald's, de tudo. Então, são comidas chinesas, mas feitas em quantidade, estilo fast food mesmo. Com isso, gente, você hoje tem uma geração de chineses obesos, tá? Crianças, você vê muitas, e mesmo jovens, né? Então, existe... Sim. Tanto que hoje em dia você encontra roupa tamanhos grandes aqui. Coisa que há 15 anos atrás, quando a gente vinha para cá, eu não conseguia comprar nada para mim. Era muito difícil. Quando eu conseguia comprar uma blusa para mim, que eu usava 40 no Brasil, né? Aqui eu tinha que comprar XXXL, né? Tudo era muito 3XL. pequenininho, é muito pequenininho, né? Porque o padrão de medida aqui é outro, né? Então, É assim, dá outro. desespero, né? Quando você fala assim, eu tenho uma roupa 4XL, né? Gente, que doido isso, né? Mas hoje em dia até tem mais oferta de roupas Variedade de maiores tamanho, né, Cris? por conta de que também está tendo os chineses mais começando a engordar, né? Mas a questão alimentar deles mudou muito. Só que ainda tem, a comida chinesa ainda é a mais consumida aqui, né? Muitas pessoas não gostam Sim. da nossa comida, da comida ocidental. É que Xangai é fora da caixinha, né? Aqui você tem restaurantes de qualquer
cultura que você imaginar, qualquer país que você quer comer. Peruano, brasileiro, tem um árabe, sambinha aí? Tem um sambinha aí, Cris? ou Tem um se tem. sambinha? Você consegue ir num sambinha? Ou se tem um Oh. boteco aqui. Ah, não acredito. O que tem para comer nesse boteco, Cris? Coxinha, sanduíche de Tá. mortadela, picanha. Jura? Tem boteco. Aqui em Xangai tinham 5 E os chineses restaurantes gostam? brasileiros. Agora tem uma gostam? churrascaria de rodízio, que é o Latina. Tem o boteco, que tem tudo que tem no boteco para vender, né? Caipirinha, quadradinho de tapioca, Olha! açaí. Tem caipirinha, sim. O boteco se vocês entrarem, tem o Instagram deles, Boteco Xangai. Boteco, né? Ótimo. Depois Podem a gente vai lá. olhar. E tem o Latina também, que é um barbecue, rodízio, né? Aí, ó, a Sandra colocou Boteco Xangai, é isso mesmo. Isso mesmo. Pensa sem pão de queijo no E boteco. pão de queijo aqui Olha, eu nunca comi tanto pão de queijo na minha vida depois que eu mudei para a China. Tá vendo, gente? Tá vendo? Isso daí sim. Aí é uma expectativa, uma realidade. Vocês sabiam que tinha pão de queijo? Eu não sabia. Tava fácil. Fácil, fácil, fácil. Tem até uma empresa que vende congelado. Vende... Ai, gente, na China tem tudo, gente. Olha só. Hoje em dia tem. Tem samba, pão de queijo, caipirinha, tá ótimo. Tem. Que beleza. Cris, e assim, pra gente encerrar, né, porque a gente sabe que você tem sua agenda, você tem seus afazeres, né, apesar que tá uma delícia essa live, a gente tem aí muitas pessoas, né, inclusive, gente, vão colocando aí nos comentários o que vocês acharam da live, enquanto eu faço o encerramento aqui com a Cris, fala se vocês gostaram, claro que tem outros assuntos pra gente tratar, eu sabia que não ia ser possível tratar todos que a gente gostaria, mas é legal deixar esse gostinho também de quero mais, vocês podem comprar o livro da Cris, e dar uma lida, olhar o blog dela, olhar meu Instagram, a gente está sempre disseminando as informações, tem outros perfis, né? Então, agradecer também a presença das pessoas aí que estiveram com a gente, vocês que estão sempre acompanhando. A gente teve aí muitas mensagens do pessoal, adorei a live, pedindo para ficar mais. E aí, para encerrar, Cris, eu queria só que você desse um recadinho, assim, geral, qual que é o seu sentimento em relação à China, né? Você se sente uma pessoa livre, uma pessoa... Como que é a sua relação aí na China em relação... Todo mundo fica pensando, mas não tem como a pessoa ser feliz na China, não pode nada, não pode ter WhatsApp, não pode ter isso. Mas assim, como que é o seu sentimento em relação a essa questão tão tênue aí da liberdade? E que você é uma apaixonada pela China, a gente já sabe, né? Assim como eu. Todos os lugares têm pontos positivos e negativos, mas para fechar assim, como que é seu sentimento em relação a essa questão mais polêmica? A gente não vai conseguir entrar, né, muito, mas só porque o pessoal mandou muita pergunta disso. Olha, Gabi, assim, eu adoro a China. Eu adoro a China, vivo aqui, né, há muitos anos, sei que vou embora em breve, mas vou continuar, né, com esse meu trabalho pela China, porque realmente é uma coisa que está em mim, né? São muitos anos de estudo, muitos anos de dedicação. Claro. E viver aqui, gente, é muito bom. As pessoas não acreditam nisso, até virem aqui. Porque, infelizmente, né, não dá para dizer assim, as pessoas também não têm a cabeça aberta quando nunca vieram aqui. Mas acontece que no imaginário popular ainda do Ocidente, de modo geral, tá? Não estou falando só do Brasil, as pessoas ainda veem aquela China da época do Mao Tse Tung, aquela China da época da Revolução Cultural, onde as pessoas não tinham nada, onde as ruas eram de terra, onde os únicos carros, o meio de transporte era uma bicicleta, né? Então, isso... não existe mais. Essa China, ela está cada vez mais distante. Mas por que existe esse grande equívoco? Porque tudo aconteceu muito rápido. Tudo aconteceu muito rápido aqui, né? Então, 30 anos é muito pouco tempo. Então, assim, as pessoas não conseguem concatenar, né? Que pode sair da bicicleta para a Ferrari em
tão pouco tempo, porque hoje o que você vê na Sim. rua são Ferraris. Quem acompanha meu Instagram, né, meus stories, vê, É uma é loucura, é uma Bentley, é loucura. Ferrari, Xangai, é então, isso, é aquilo, assim, eu nem sei mais, ó, tem carros que eu nem sei quais são, né? E, na realidade, e viver aqui, o que me impacta mais na China, de viver aqui, realmente é a internet, né? Porque, para mim, estar falando com vocês, eu tenho que usar um VPN, que é um aplicativo que me dá sinal de outro sim. lugar. Então, na realidade, hoje eu estou usando um sinal da Alemanha. Então, era como se eu estivesse na Alemanha. Então, mas isso faz parte da minha vida há muitos anos. Quando eu cheguei aqui, não era bloqueado. Isso foi bloqueado no final de 2009. A internet. Mas, gente, são tantas coisas boas, sabe? Não é o paraíso na Terra? Não, nenhum lugar é. Né? Como você falou, tem pontos bons e pontos ruins. Tem coisas que eu gosto mais, tem coisas que eu gosto menos. Mas, de um modo geral, quando você passa a régua, eu tenho muito mais coisa para agradecer, muito mais coisa a favor de morar aqui do que contra, né? Sim. A pandemia nos mostrou um outro lado, né? Que a gente não estava acostumado, que foi esse controle de mão de ferro do governo, mas essa coisa de a gente não poder sair, porque se eu saísse daqui eu não poderia voltar, mesmo sendo residente, né? Então, assim, a gente sentiu um pouco mais na pele tudo isso. Só que essas ações por um lado, são bem radicais, mas, por outro lado, eles deram um show mostrando para as pessoas como é que eles conseguem controlar as coisas, né? E como é que conseguem controlar Sim. um vírus, né? A Eu sei que isso é organização, a uma coisa preocupação, polêmica, né? tá? E eu não quero Uhum, entrar nesse uhum, ponto. Mas hoje sim. eu agradeço por estar aqui, né? Eu agradeço por ter tido a decisão de não ter ido embora quando a pandemia estourou, né? Porque aqui a gente se sente seguro, né? Aqui a gente se sente protegido. Por que ficar na China? Porque aqui a gente tem uma qualidade de vida que não tem em outro lugar do mundo. Gente, aqui eu posso sair com meu celular na mão às 4 da manhã, se eu quiser. E eu não vou ser Sim. assaltada, sabe? Eu posso ir, exatamente, né? A Uhum. segurança. Coloquei por isso, é. Eu posso andar na rua. Outro dia eu fiz uma live, eu fiz um stories no metrô. O rapaz chegou, ele sentou no metrô, ele abriu o laptop dele, ele começou a trabalhar com o celular no banco, assim, do lado. Aí ele olhava no celular, eu acho que ele estava compartilhando o sinal de internet do celular no computador, e ele estava lá com o computador. Gente, isso é surreal. Isso para o brasileiro, ele tem um valor que vocês não podem imaginar, porque assim, o brasileiro ele está acostumado a viver no meio de uma guerra, que a gente, quando está aí, não percebe, porque isso faz E parte é do uma nosso guerra, dia, é uma guerra. tá? Então, assim, é, você não percebe. Isso não é um cada um tem que sobreviver com a sua realidade. Né? Então, assim, quando eu estava no Brasil, eu também andava de carro com vidro, isso há 12 anos atrás, né? Andava de carro com vidro fechado. À noite eu procurava não sair, não parava em semáforo à noite, porque eu tinha medo. Eu sou de Santos, São Paulo. Sim, Agora, quando você sai da caixinha e você começa a ver a coisa de fora, aí você vê o quanto a segurança no nosso país é precária, gente. E isso sim. assusta, porque você está vendo. Hoje eu vejo com outro olhar, né? E eu sei, eu tenho minhas enteadas que moram aí, meus pais moram aí, meu irmão, né, meus sobrinhos, né? Assim, nós temos a vida aí, a gente vai, né? Para o Brasil. Mas isso, assim, se me perguntarem, quando me perguntam, né, na realidade, muita gente me pergunta, o que eu mais prezo de viver na China é o meu direito de ir e vir, a qualquer Sim. hora do dia ou da noite. Sair de casa, se eu quiser sair, se eu quisesse pôr um brinco desse tamanho de ouro e andar de metrô, eu vou, sabe? Então, assim, são coisas que, infelizmente, gente, o brasileiro não conhece.
esse direito de ir e vir, de trabalhar para comprar o seu carro, o seu celular, ou o boné que está usando, o tênis que está usando, o relógio, e poder usufruir daquilo que custou tanto para ele poder comprar, né? Sim. Então, gente, esse é o seu direito. Você trabalhou para isso, né? Você trabalhou para adquirir um bem, você trabalhou para fazer uma viagem, você trabalhou para comprar sua casa, e isso, Sim. você olhando de fora, você não tem mais no Brasil, né? Porque você vive preso dentro da sua própria casa. Então, para mim, esse é o ponto que mais pesa na nossa decisão de ficar aqui tanto tempo. Sim. E aí, Cris, agora a gente já vai encerrar a live. Eu quero te agradecer imensamente. Foi um prazer quando você aceitou fazer essa live comigo, porque eu tenho feito, né, chutei aqui o negócio, um esforço para trazer essa questão da cultura chinesa, mas com informações que as pessoas realmente aprendam, com que as pessoas tenham esse senso crítico, né? Não só o entretenimento, eu acho que o entretenimento faz parte, mas trazer as informações, acho que você é uma pessoa que contribui muito, como disseram aqui os seguidores, uma simpatia muito sensata, e assim, aí tiveram perguntas sobre o seu livro, então, gente, na Amazon dá para comprar. Eu até postei essa semana, depois se quiser também eu mando o link para vocês, porque eu também comprei o meu. Vamos ler, vamos nos informar, vamos seguir a Cris. E espero ter outras oportunidades de estar com você novamente. Agradecer a todos vocês que ficaram até esse horário no Brasil, que aqui já está um pouquinho tarde, todo mundo também tem que trabalhar. E a Cris também, que tem que começar aí a agenda dela do dia. Muito obrigada, querida. Foi um prazer, viu? Estou muito feliz. Obrigada a todos vocês que estavam aqui, obrigado aos elogios, obrigado à participação de todos vocês, né? Então, o meu Instagram é o China na Minha Vida. Então, quem quiser, quem tiver dúvidas, pode perguntar no direct. Às vezes eu não respondo no mesmo dia. Filosofando sobre a vida, né? Que são coisas, insights que a gente tem, né, no nosso dia a dia. E quando você sai da sua zona de conforto por algum motivo, e eu não digo só sair para mudar de país, né? Porque eu, na minha vida, eu já morei no Paraná, a gente já mudou de casa muitas vezes, meu pai acho que era meio nômade, ele adorava mudar de casa, e a gente mudava de bairro, mudou de cidade, né? E sempre você aprende com isso, né? Então, assim, e isso você traz para sua vida. Então, o que eu procuro passar para vocês é as coisas da China, claro, e é um pouco da minha experiência de vida, né? É um pouco daquela coisa de que, assim, você tem que olhar sempre para frente. A gente pode ser melhor todo dia, né? A gente pode fazer a diferença todo dia. E a gente tem que começar pela gente mesmo. E aí olhar em volta, e aí a gente sabe que a gente... Porque assim, olha, um oceano, né, um ditado, né, meio uma frase feita, mas é a pura verdade. Um oceano é feito de milhares de gotas, né? Então, tudo que a gente faz, a gente tem que colocar o amor, gente, porque é isso que vai fazer a diferença. Se todo mundo colocar um pouquinho do seu amor, da sua boa intenção, com certeza a gente vai ter um mundo muito melhor, tá? Muito obrigada a vocês e espero vocês lá no China na Minha Vida. Obrigada, Cris, um beijo, obrigada a vocês aí. Lim Mandarim, eu estive na live dele hoje, ele prestigiou aqui. Sandrinha Guimarães, Sassá fez uma última live comigo, tá aí prestigiando. Lelis Guimarães, doutora Celise, o Odial Fabiano, Romão Nanda. Então, Carol, minha amiga que estava na China, teve que voltar e não conseguiu voltar para a China agora. Todos vocês, viu, gente? Muito obrigada, espero vocês na próxima live. Agradecer aí pelo ano de 2020 com vocês. Uma grata surpresa que eu tive com o meu Instagram. Tenho recebido muitas mensagens sérias, mensagens de pessoas que se importam, que estão aí nessa vibe da positividade. Um beijo para vocês. Até a próxima. Até a próxima, Cris. Até a próxima. Zaijian. Zaijian.